elas não foram suficientes, né, para revogar a decisão judicial, que foi competente e lastreada em provas materiais, documentais, testemunhais, delações premiadas, não é? Documentos que foram apreendidos por busca e apreensão no instituto do ex-presidente, na residência do ex-presidente, na empreiteira de obra pública. Então, uma farta documentação comprobatória. As provas são insofismáveis, né? Irreversíveis. Então, esses diálogos, essas conversas entre um e o outro, portanto, não anula nenhuma prova e não compromete a decisão judicial, que, aliás, foi respaldada em segunda instância e também pelos tribunais superiores. Em segunda instância, houve o aumento da pena. Portanto, mais do que comprovar a licitude do julgamento efetuado à época pelo juiz Sérgio Moro, a segunda instância aumentou a pena, considerou suave a pena imposta pelo juiz. E depois, no STJ e também no STF, vários recursos interpostos com o objetivo de obter um habeas corpus para libertar o ex-presidente, foram habeas corpus negados, ou seja, isso significa que as provas foram referendadas também nos tribunais superiores. Por esta razão, você pode condenar o procedimento adotado pelo juiz, pelo procurador, que não deveriam conversar, não é? Isso você pode condenar. Agora, não há como você alterar a realidade, né? Que as provas foram suficientes. Aliás, foram mais de 3 bilhões de reais recuperados pela Operação Lava Jato e devolvidos à Petrobras. E certamente os 3 bilhões de reais recuperados não são suficientes para que a população possa ter a devolução de tudo que foi roubado. Também, outro dado, a Justiça mandou bloquear 78 milhões do ex-presidente. Ora, se ele tem 78 milhões de reais para bloqueio, de onde veio esse dinheiro? E o sequestro dos bens também dos envolvidos. Então, olha, é surpreendente que algumas pessoas subestimem a inteligência da população e tentem distorcer uma realidade, tentando fazer com que acreditem que houve uma injustiça e usam esse vazamento, que é um vazamento criminoso, né, para tentar dar sustentação à sua tese de que houve perseguição política. Ora, o Brasil afundou no lamaçal da corrupção. O Brasil hoje vive uma situação de dificuldade incrível, desemprego aumentando, a economia não cresce, o governo não tem saída, exatamente porque nos últimos anos assaltaram o que tínhamos de patrimônio maior, desarrumaram as contas públicas, enfraqueceram, fragilizaram o patrimônio nacional. Hoje estão aí privatizando na Bacia das Almas, né? Empresas desvalorizadas. Sobre todos esses assuntos do momento, não é? Do vazamento criminoso, do Glenn Greenwald, do Moro, enfim, da Polícia Federal, tudo isso que está nas páginas de hoje, né? Mas eu estou aqui num lugar especial. Eu acho que eu posso incluir também nesta série de o saudosismo, né? Eu estou aqui. Esse é o mirante do Passaúna. Vocês estão vendo aí o Lago do Passaúna. O Lago do Passaúna, para nós, tem um significado especial, porque quando eu fui governador, eu tive a oportunidade de construir esta obra, né? A barragem do Passaúna, para abastecer de água Curitiba e região metropolitana. À época, muitas vezes, abria-se a torneira e só ouvia o chuar do vento, né? Porque a água não chegava. Assim foi também em Londrina, com a captação de água do rio Tibagi, em Maringá, com a captação de água do rio Pirapó. Eu vim aqui hoje matar a saudade, porque realmente, na política, o que nos sobra é isso. O patrimônio de realizações. E como as pessoas não acompanham, o tempo passa, o tempo voa,
as pessoas se esquecem das realizações, sobra muitas vezes a injustiça, a incompreensão, a decepção, a inversão de valores, né? Quem é que sabe em Curitiba hoje, não é? Pouca gente sabe que a água chega com fartura, porque houve um tempo em que um governo tomou providências, era seu dever, mas tomou providências. Eu me lembro bem do evento, era presidente da República, José Sarney, estava num período de impopularidade incrível, não podia sair do Palácio do Planalto, era apedrejado o ônibus, se andava no ônibus, e havia um receio dele vir a Curitiba para essa inauguração. Mas eu fiz questão de convidar o presidente, era presidente da República e, portanto, fiz questão de convidá-lo para vir à inauguração desta barragem do Passaúna, que deu, obviamente, origem a este lago, a esse parque, a este mirante, já que a prefeitura soube aproveitar bem este espaço também para o lazer, para o turismo, para o entretenimento. Então nós convidamos o presidente Sarney e eu assegurei que ele seria bem recebido. E me lembro do discurso à época, não é? Que emocionou o presidente Sarney. Ele se emocionou quando eu disse que muitos preferiam o sol nascente e nós tínhamos que reconhecer a importância do sol nascente. Ele estava concluindo o seu mandato, né? Havia necessidade do reconhecimento. Eu creio que a gratidão deve ser sempre cultivada, esse sentimento da gratidão deve ser cultivado. E ele, em que pese a impopularidade, uma impopularidade gigantesca à época, ele me ajudou. Nós tivemos uma boa relação administrativa. Ele ajudou bastante o nosso governo. Fizemos muita coisa no Paraná, certamente com a contribuição do governo federal, e eu não poderia ser ingrato. Então ele veio, se emocionou, foi bem tratado e foi embora. Enfim, aqui está uma realidade, né, que nos faz lembrar. Por isso hoje até coloquei lá uma frase logo cedo, né, aí na nossa página do Facebook, né, em que pese a incompreensão, a injustiça, em que pese a inversão de valores, tudo vale a pena quando a alma não é pequena, como diz o poeta. E eu também entendo desta forma. Vale a pena apesar das incompreensões. E olha, a propósito, eu devo falar hoje também sobre privilégio de autoridades, né? Porque há sempre uma certa confusão quando o tema é abordado. Então, há poucos dias, um jornalista na Gazeta do Povo faz uma matéria e coloca os senadores que receberam valores correspondentes ao chamado ajuda de custo, né? A chamada ajuda de custo, que é um complemento, na verdade, à remuneração dos parlamentares, deputados federais e senadores, que tem mais de 70 anos. Há mais de 70 anos existia esse complemento, que eu diria que é uma espécie de complemento salarial, chamado de ajuda de custo, né? Da ajuda de custo. O Hugo Henrique está tranquilo ali, ó. Ele veio junto, mas já cansou. Para subir aqui até o mirante, ele cansou e está ali descansando, né? Mas olha, então eu estou dizendo que trata-se do chamado ajuda de custo, da chamada ajuda de custo, né? Que era paga. Essa ajuda de custo era paga ao final do ano aos parlamentares. Os salários não eram sempre como agora. Então, o que fez o jornalista? Ele fez uma soma
de tudo que os senadores receberam nos últimos 15 anos e destacou que eu recebi mais do que todos os outros. É óbvio, porque eu tive mais mandatos, eu fui eleito mais vezes, não é? Então, pelo número de mandatos, pela lógica, eu teria que ter uma soma maior. Então, foi o que ocorreu. Agora, o que ele não diz é o que se economiza. Eu economizo todos os anos mais de 700 mil reais. No ano passado, 770 mil reais. Portanto, a economia de um ano maior do que o que ele alega ter recebido em 15 anos como ajuda de custo. À época existia ajuda de custo porque não existia a verba indenizatória, o auxílio moradia, esses penduricalhos, né, que hoje existem. E que deles abri mão do auxílio moradia, abri mão da verba indenizatória, não temos mais esta ajuda de custo e devolvo sempre, todo ano, uma boa parcela da minha cota de passagens. Eu estou abordando esse assunto, não pretendia abordar, mas resolvi abordar, porque fui ver a origem dos ataques, né? Então, há ataques que vêm da extrema esquerda, de simpatizantes do PT, e ataques que vêm da extrema direita, de simpatizantes do presidente da República. Então, eu quero dizer a vocês que o presidente da República foi deputado durante 28 anos e recebeu, nos 28 anos, recebeu essa ajuda de custo. O jornalista, na matéria, não colocou o que os deputados receberam. O ex-presidente Lula também recebeu quando foi deputado. E todos os deputados do PT também receberam. Nesses 70 anos, o PT não tem 70 anos, mas todos que exerceram o mandato nos últimos 70 anos receberam esta ajuda de custo, assim denominada. Agora, o que o jornalista não colocou, por exemplo, é que em 29 anos eu teria recebido 11 milhões e 300 mil reais de aposentadoria de ex-governador. Eu abri mão disso, eu renunciei isso. Ele fala num ganho em 15 anos de 700 e não coloca que nós economizamos para o estado do Paraná 11 milhões e 300 mil reais. 11 milhões e 300 mil reais estariam na minha conta bancária, ficaram nos cofres do estado do Paraná, porque eu renunciei à aposentadoria de ex-governador. E fui o único ex-governador a fazer isso. Mas o jornalista não coloca. E também esses que agridem, que são, obviamente, boquirrotos, né? Que são despreparados. Eu tenho pena, não tenho raiva, tenho pena de quem não se informa, de quem é despreparado e agride na tentativa de colocar todos no mesmo balaio da imoralidade. Então, eu não ia abordar esse tema porque eu acho que é uma inconsequência, sabe? Uma irresponsabilidade. É um tema que foi abordado de forma tão... irresponsável, mais do que irresponsável, eu acho que malandra, né? De forma malandra, desonesta, né? Desonesta, escrota, não é? Um descaramento sem tamanho, uma disfarçatez, e alguns se agarram a isso para agredir, porque não concordam com eventuais posições, né? Que são adotadas com sinceridade. É por isso que eu digo que vem o ataque da esquerda, vem o ataque da direita, e nós não estamos preocupados com os ataques mais, né? Acho que aqueles que querem atacar estejam muito à vontade, sabe? Estejam muito à vontade, não vai alterar comportamento, não vai alterar postura, nós vamos continuar em linha reta como sempre caminhamos, de cabeça erguida e de linha reta. Bem... O pessoal quer saber das loterias. Das loterias? Das loterias não temos novidade ainda, porque foi por volta de
não me lembro mais o ano, né, que eu denunciei, que um cidadão havia ganho mais de 500 vezes na loteria, o outro mais de 250 vezes e um outro mais de 100 vezes, né, na loteria. E eu obtive essas informações do COAF, né, pedido de informações. É por isso que eu destaco o valor, a importância do COAF sempre, né, que é fundamental para a investigação da corrupção, da lavagem de dinheiro, do crime organizado, da corrupção na administração pública, na investigação da Operação Lava Jato, enfim, o COAF é muito importante por essa razão. E eu obtive essas informações sigilosas, né, que vieram no envelope lacrado com a tarja de sigiloso, né, e achei que não podia preservar o sigilo e fui à tribuna do Senado e denunciei. O inquérito foi instaurado, mas não houve conclusão. E mais recentemente, quando alguém ganhou lá em Brasília uma mega-sena de valor bastante expressivo e suscitou dúvidas, né? Aí a Polícia Federal, uma delegada da Polícia Federal, me procurou para buscar todas as informações que eu tinha, que eu havia acumulado nesses anos todos, né? E instaurou um novo inquérito. Mas nós não tivemos ainda resultados, né? Nós tivemos algumas prisões há algum tempo, alguns devem se lembrar, até o Edilson, aquele ex-jogador de futebol, o Capetinha, esteve envolvido, depois acho que foi inocentado, mas ele esteve até preso. Havia sim uma organização para, eu não sei qual era o tipo de crime que estava sendo praticado, mas tinha relação com as loterias da Caixa Econômica Federal. Eu sei que é complexo isso, não é fácil, a Polícia Federal terá dificuldade sempre, né? Mas foi um assunto que nós exploramos bastante nos últimos anos, atacamos bastante e infelizmente não houve ainda nenhuma conclusão definitiva sobre isso, né? Bem, eu acho que, como anunciei no início, devo também dizer alguma coisa sobre o assunto do momento, que é este vazamento. Agora fala-se em perícia para verificar se aquelas mensagens foram adulteradas ou não, se as mensagens que foram divulgadas foram alteradas ou não. Aí nós começamos a ver como há especulação em torno deste assunto, né? Primeiramente, afirmavam, olha, o ministro Moro não entregou o celular, por que ele não entrega o celular? E ele entregou, isso ficou claro lá quando ele esteve no Senado, ele informou que entregou o seu celular para a Polícia Federal investigar. E agora a própria Polícia Federal anunciou que as investigações começaram exatamente a partir do telefone celular do ministro Moro. Hoje alguém diz, mas é incrível porque diz assim, uma fonte, mas que fonte é essa? Fica fácil fazer especulações com base em fontes que não são reveladas. Então diz, olha, uma fonte diz que a situação do ministro Moro na Polícia Federal não é boa. Ora, mas eu vou acreditar nisso, não é? O que eu sei é que ele comanda a Polícia Federal e tem oferecido a ela a independência necessária para as investigações. Enfim, eu não vou discutir esse assunto, porque se não há fonte, não há responsável, não há com quem discutir, não é? Não vou discutir com o jornalista que divulgou isso, porque, na verdade, ele está procurando cumprir o seu dever de jornalista ou ganhar o seu salário e tal, e precisa preencher espaço, principalmente num final de semana como esse, onde o noticiário político não tem tantas notícias assim para a imprensa, né? Então, na realidade, o que se fala é que esse Neto seria o chefe desta quadrilha, o coordenador deste movimento, mas também não há nada que possa garantir que isso seja verdadeiro. Há informação também que essas mensagens foram entregues ao Glenn e não se sabe se recebeu ou não recebeu, se pagou ou não pagou, quem pagou, de onde veio o dinheiro, nada disso se sabe até agora.
A outra especulação é que pretendia se vender para o PT. Não se sabe se o material foi vendido, não foi vendido, se o PT comprou, não comprou, enfim, isso também não se sabe. Então tudo o que está acontecendo agora é especulação e nós temos que aguardar a finalização desse inquérito para que os responsáveis, todos eles, possam ser punidos, sejam responsabilizados criminalmente e sejam levados à prisão. Não só hackers que são utilizados para o serviço sujo, mas especialmente os mandantes, os comandantes, os patrocinadores, porque o que se desejou na realidade foi destruir a Operação Lava Jato. Como se sabe agora, não foram apenas procuradores, juiz, os invadidos, né, que tiveram os seus celulares assaltados aí pelos hackers. Outras autoridades também foram. Então, por que só se divulgou mensagens referentes ao juiz Moro, ao Deltan Dallagnol e procuradores? Obviamente porque o objetivo era ferir de morte a Operação Lava Jato, era destruir a Operação Lava Jato, soltando alguns dos presos ilustres, né, que estão na cadeia, aqui em Curitiba inclusive, e obviamente evitando a continuidade das investigações em relação a outros políticos, outras autoridades que ainda estão sendo investigadas e que podem ser denunciadas, que podem ser julgadas e podem também ser condenadas e levadas à prisão. Então esse foi o objetivo, claro, insofismável. Nós vamos repetir incansavelmente porque não é para se esquecer que este foi o objetivo. Até porque alguns estão esquecendo. Alguns que têm responsabilidade pública, que se comunicam com a sociedade, que escrevem em jornais, que falam em emissoras de rádio, emissoras de TV, alguns estão esquecendo que a Operação Lava Jato está desbaratando uma organização criminosa poderosíssima. Estão se esquecendo disso para só se lembrarem que o ministro Moro e o procurador Deltan Dallagnol tiveram conversas combinando ações para a condenação daqueles que foram condenados, foram presos. Então, o que é mais importante? Esta é a questão crucial. Quem acha mais importante preservar os ladrões da organização criminosa e até, se possível, colocá-los em liberdade e condenar juiz, promotor, procurador que desbarataram essa quadrilha e colocá-los na cadeia, aí é uma questão de opinião, de preferência, né? Eu prefiro ladrão na cadeia e juiz condenando corretamente os ladrões. Se as conversas não tivessem acontecido, o Lula estava solto? Faz alguma diferença? Tá certo. Quem é que perguntou aí? Não, Na verdade, as conversas não fizeram nenhuma diferença, porque elas não alteraram nenhuma prova, elas não foram suficientes, né, para revogar a decisão judicial, que foi competente e lastreada em provas materiais, documentais, testemunhais, delações premiadas, não é? Documentos que foram apreendidos por busca e apreensão no instituto do ex-presidente, na residência do ex-presidente, na empreiteira de obra pública. Então, uma farta documentação comprobatória. As provas são insofismáveis, né? Irreversíveis. Então, esses diálogos, essas conversas entre um e o outro, portanto, não anula nenhuma prova e não compromete a decisão judicial, que, aliás, foi respaldada em segunda instância e também pelos tribunais superiores. Em segunda instância, houve um aumento da pena. Portanto, mais do que comprovar a licitude do julgamento efetuado à época pelo juiz Sérgio Moro, a segunda instância aumentou a pena, considerou suave a pena imposta pelo juiz. E depois, no STJ e também no STF, vários recursos interpostos com o objetivo de obter um habeas corpus para libertar o ex-presidente, foram habeas corpus negados, ou seja,
Isso significa que as provas foram referendadas também nos tribunais superiores. Por esta razão, você pode condenar o procedimento adotado pelo juiz, pelo procurador, que não deveriam conversar, né? Isso você pode condenar. Agora, não há como você alterar a realidade, né? Que as provas foram suficientes. Aliás, foram mais de 3 bilhões de reais recuperados pela Operação Lava Jato e devolvidos à Petrobras. E certamente os 3 bilhões de reais recuperados não são suficientes para que a população possa ter a devolução de tudo que foi roubado. Também, outro dado, a Justiça mandou bloquear 78 milhões do ex-presidente. Ora, se ele tem 78 milhões de reais para bloqueio, de onde veio esse dinheiro? E o sequestro dos bens também dos envolvidos. Então, olha, é surpreendente que algumas pessoas subestimem a inteligência da população e tentem distorcer uma realidade, tentando fazer com que acreditem que houve uma injustiça e usam esse vazamento, que é um vazamento criminoso, né, para tentar dar sustentação à sua tese de que houve perseguição política. Ora, o Brasil afundou no lamaçal da corrupção. O Brasil hoje vive uma situação de dificuldade incrível, desemprego aumentando, a economia não cresce, o governo não tem saída, exatamente porque nos últimos anos assaltaram o que tínhamos de patrimônio maior, desarrumaram as contas públicas, enfraqueceram, fragilizaram o patrimônio nacional. Hoje estão aí privatizando na Bacia das Almas, né? Empresas desvalorizadas. Uma empresa... Olá, o pessoal está visitando aqui o mirante aqui do Passaúna, tá bom? Faz aí. Aí, legal. Aí, vai lá. Valeu. Opa, deu aí. Vai lá, meu caro. Obrigado, viu? Obrigado. Tchau. Então, antes de concluir aí, né, estava abordando essa questão das provas, né, e que essas mensagens não significam nada diante da grandeza da Operação Lava Jato, eventuais deslizes de comportamento na execução do trabalho, com esse desejo de se tornar mais eficiente, no combate a uma organização criminosa muito poderosa. É claro que eventuais deslizes são superficiais diante da grandeza da Operação Lava Jato, né? Então, é isso. Hoje nós estamos aqui em Curitiba, Passaúna, e viemos fazer esta visita. Quero agradecer aí a participação de todos vocês. Tem um pessoal aqui visitando, não é? Focaliza aí o pessoal que está aqui visitando o Passaúna. Eu estava contando aqui que esse lago do Passaúna começou quando eu era governador, que nós inauguramos a barragem do Passaúna, que deu origem a esse lago, né? E nós trouxemos aqui na inauguração, inclusive, o presidente José Sarney, que era agredido em toda parte, que estava com impopularidade alta, né? Que era apedrejado às vezes até. E eu disse, não, pode vir ao Paraná que nós vamos recebê-lo bem. Ele veio aqui, fez essa inauguração, se emocionou e foi embora. Aqui não houve nenhuma agressão a ele, porque nós somos gratos, sabemos reconhecer quando nos ajudam, né? E hoje está aí essa beleza do Lago Passaúna, sendo visitado aqui pelo pessoal de Curitiba, né? E nós viemos para matar saudade aqui, porque fazia muito tempo que eu não via as águas do Passaúna que abastecem Curitiba, né? Evitando a escassez de água que existia naquele tempo. Mas muito obrigado a todos vocês, então. Um ótimo final de domingo e que Deus os ajude sempre aí. Um grande abraço aqui do Passaúna em Curitiba para todo o Brasil.